Olá, pessoal, bem-vindos a mais um BrasaCast. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, é a Marina, CEO da Brasa. Ela foi a minha primeira gerente aqui na Brasa, então é muito legal estar usando esse momento aqui para ter essa conversa com ela e acho que vai ser bem legal os insights que ela vai trazer de toda a trajetória dela na Brasa e contar um pouquinho da Brasa em Casa também, que está chegando no dia 12 de julho no Intelli, em São Paulo. Bom, então antes da gente começar, só queria me apresentar aqui bem rapidamente. É a primeira vez que eu estou sendo host do BrasaCast, mas meu nome é Stephanie, eu tenho 21 anos, estudo jornalismo na Universidade da Flórida e estou no meu último semestre. E aqui na Brasa eu sou diretora de comunicação. Então, já apresentei um pouquinho da Mari. Mari, para a gente começar essa conversa, conta pra gente um pouco de como começou a sua história com a Brasa. Esté, obrigada, o prazer é meu estar aqui. Bem, a minha história com a Brasa, ela começou antes mesmo de entrar no board, né, no nosso time de voluntários, lá em 2021, quando eu estava me candidatando às faculdades nos Estados Unidos, então eu estava passando pelo processo seletivo e eu virei mentee do programa de mentorias da Brasa. Foi esse meu primeiro contato com a organização. Depois disso, graças ao programa, eu fui aceita em uma faculdade chamada Grinnell College, que fica em Iowa, nos Estados Unidos, e muito motivada, né, por esse sentimento aí de gratidão pela Brasa, eu acabei entrando no board de voluntários em 2023, bem no comecinho aí, no começo de janeiro, e eu entrei no time de conferências, que foi aí a maior parte o time que eu passei a maior parte do meu tempo na Brasa, desde 2023, agora em 2025, completando 2 anos e meio. Né? Sim, e você comentou então que conferência é muito importante para você. Tem algum momento marcante, um projeto ou uma conferência específica que você participou que foi especialmente importante nessa trajetória Brasa? Esté, foram muitas conferências já ao longo desses anos, mas eu acho que não tem como não responder a Brasa em Casa de 2024. Né? Foi a conferência que eu estava como gerente, você estava lá também, como parte do time da Brasa em Casa. E foi uma conferência muito especial para mim porque eu eu tive muito prazer em, obviamente, ver, né, todo o trabalho que a gente estava se esforçando tanto ao longo de meses, finalmente estar ali pronto, né, realizado, ver os participantes chegando, ver os palestrantes, encontrar as pessoas do time de voluntários da Brasa também presencialmente, muitas pela primeira vez. E é uma conferência muito especial, né, desde o ano passado, por ser um espaço em que a gente intencionalmente traz vários públicos diferentes que fazem parte de toda a nossa rede Brasa. Né? Então, como gerente da BEC, eu fiquei muito emocionada, muito feliz de ver lá mentis que estavam na conferência para aprender mais sobre o processo seletivo e estavam se inspirando com bolsistas da organização e pensar que um dia eu também estava na posição deles. Fiquei muito feliz também de ver alumni voltando, né, para esse ecossistema Brasa e meio que vendo todo o trabalho que eles já fizeram no passado ainda permanecendo, né? E claro, a gente como time de voluntários e outros universitários que tem uma realidade muito similar à nossa, né? Então, estar nesse ambiente que é basicamente uma grande celebração, né? E a gente tem a oportunidade de aprender muito com todos os palestrantes que a gente consegue trazer todos os anos para a conferência, consegue ter uma oportunidade muito legal também de encontrar com empresas brasileiras que apoiam organizações como a Brasa, né? E defendem muito o poder da educação para realmente mudar e impactar o Brasil. Sim, a Brasa em Casa de 2024 foi a minha primeira conferência como board e com certeza foi um divisor de águas na forma como eu vejo as conferências da Brasa, né? Porque também foi através de uma conferência que eu tive essa vontade de estar no board, né? Eu vou em conferência desde o meu primeiro ano da faculdade e foi estando lá, vendo toda aquela galera que eu falei, nossa, quero participar disso, quero estar naquele palco, quero estar correndo de um lado para o outro usando o crachá da Brasa. Então, quando você tá lá realmente trabalhando, é muito diferente, porque parece que você só vê os problemas, as coisas dando errado.
E aí no final tem aquele encerramento, todo mundo feliz. Você fala, ué, mas eu fiquei resolvendo o problema a conferência inteira e acabou que foi um sucesso. E aí você percebe que na real foi um sucesso, só não estava ali como participante presenciando todas as coisas incríveis. Então é sim muito trabalho, mas no final é muito gratificante ver também que você é a pessoa que está por trás daquilo tudo ali, ainda tão jovem, ainda na faculdade, mas fazendo parte de uma coisa que é tão grande, que impacta a vida de tantas pessoas e que realmente gera mudança. Eu acho que nós somos a prova viva disso, que uma conferência pode realmente te transformar a forma como você quer, enfim, impactar o Brasil, mas também tocar os seus projetos pessoais, decidir o seu próximo voluntariado. E nessa posição de liderança como gerente ou em algum outro cargo da Brasa, porque você já passou por 6 cargos na organização, quais foram os aprendizados que mais marcaram a sua trajetória até aqui? Tem alguma coisa que você pega da Brasa e aplica na sua vida pessoal ou na forma como você faz seu trabalho no seu estágio hoje ou na sua faculdade? Nossa, muita coisa, né? Eu acredito que a Brasa, ela realmente nos desenvolve em uma velocidade que não é muito comum dentro do mercado, né? A gente tem a oportunidade de fazer muita coisa grande e assim tem disponível muito recurso com pouca experiência, né? Então é muito legal essa confiança que a gente consegue construir dentro da organização com todo mundo que entra. Então, assim, diversos aprendizados. Eu sinto que toda semana ainda eu aprendo na Brasa, mesmo já estando aqui por 2 anos e meio. Eu acredito que os principais, eu diria que trabalhar com diferentes pessoas e estar em uma posição de liderança é algo que eu não consegui ter, obviamente, da mesma forma em nenhum dos meus estágios. E eu acho que a Brasa, de novo, é uma grande oportunidade que a gente tem de se colocar nesse espaço, né? E eu sinto que é muito difícil encontrar um equilíbrio entre a forma que a gente tem que estar ali como liderança, como gestor, mas também como que a gente está ali assim, como amigo mesmo e como uma comunidade, né, que é a Brasa. A gente, apesar de ter os voluntários do board, a gente ainda assim somos um grupo de jovens brasileiros que não tem tanta experiência, não sabe tanto sobre a vida ainda e está fora e sente falta do Brasil, né? E além disso, eu sinto que eu aprendi muito sobre o Brasil como um todo, né? Eu acho que eu conheci muito do Brasil quando eu saí dele por causa da Brasa. Eu nunca me senti tão conectada ao nosso país e eu acho que isso é bastante interessante. Eu sou muito grata, né, ao que a Brasa proporcionou em relação a isso. Sim, eu acho que isso é muito um fenômeno para, se não todos, a grande maioria das pessoas que saem do Brasil. A gente se descobre muito mais brasileiro e às vezes se conecta muito mais com a nossa cultura, né? Para mim, eu me descobri latina, não sabia que isso era um conceito, ainda mais aqui na Flórida, que tem muitos outros latino-americanos, né? Eu me descobri latina e comecei a amar essa parte de mim e muitas partes da cultura do Brasil, como o MPB também, que era uma coisa que eu não me interessava tanto antes, hoje em dia é uma das minhas grandes paixões e, enfim, é um pouco de síndrome de vira-lata, né? Parece que a gente não dá tanto valor quando a gente está no Brasil, mas quando a gente sai, às vezes é muito importante esse processo de se redescobrir brasileiro e de se conectar ainda mais com a sua cultura. E eu acho que a Brasa em Casa também traz isso muito pra gente, né? Uma oportunidade de você se reconectar com grandes profissionais do mercado de trabalho brasileiro, entender um pouco das tendências do mercado de trabalho, o que está acontecendo no nosso país, e com tantos outros brasileiros que também estão passando pela mesma coisa com a gente. Como que você se sente com relação a isso? A Brasa também te ajudou a construir ou resgatar alguma coisa na sua relação com o Brasil e com as suas próprias raízes? Com toda certeza, Esther. Eu sinto, né, que a Brasa em Casa, ela realmente é esse grande convite a realmente nós, estudantes que estão no exterior, se reconectarem com o Brasil.
E não apenas, eu sinto que desde 2024 ela mudou muito minhas perspectivas sobre o futuro. Então, eu sinto que eu fui uma pessoa que, quando eu fui estudar fora, eu tinha muito claro na minha cabeça, eu vou ficar, né? Depois da faculdade eu quero um emprego nos Estados Unidos e eu não vou mais voltar para o Brasil, tarará. Mas eu acho que está, obviamente, a Brasa, e especificamente a Brasa em Casa, é muito legal a gente ver a quantidade de empresas brasileiras que estão fazendo a diferença, né? E tem espaços para a gente se desenvolver e crescer e tá fazendo um impacto no nosso país, né? E não, enfim, então eu acho que essa visão de futuro foi algo que a Brasa em Casa me impactou demais. E eu fui para duas Brasas em Casa e todas elas é o mesmo sentimento. A gente pisa lá na feira de carreiras e quando você vê todas aquelas empresas, você conversa com o pessoal, existe um sentimento aí muito forte assim, de saudade, ao mesmo tempo de entender que de um desejo grande, né, de fazer parte daquilo dentro do nosso país. Sim. E falando agora um pouco de feira de carreiras, né, puxando esse gancho, explica um pouco para o pessoal como que é a dinâmica, o que que é uma feira de carreiras, qual é o público-alvo, se a pessoa ainda não está na faculdade, vale a pena ir numa feira de carreiras conversar com as empresas, e também se já está, qual o melhor período para ir, tem importância se é para uma pessoa do primeiro ano, do último ano? Poxa, isso é uma boa pergunta. Eu acho que quando a gente ouve o nome Feira de Carreiras, né, o pessoal normalmente associa muito isso às pessoas que estão na faculdade, né? Então, quero conseguir um estágio, um emprego. Mas eu acho que eu, pelo menos Marina, também, na minha época de ensino médio, se eu tivesse tido a oportunidade de ir numa feira de carreiras, eu teria descobrido muita coisa legal já na época e me descoberto um pouco. E é uma experiência bem interessante. Eu acho que as pessoas também, na primeira vez, ficam um pouco nervosas, o que é normal. Mas todas as empresas que estão lá, né, os recrutadores, as pessoas, os membros que vieram para o evento, eles estão muito animados para falar da empresa deles, estão muito animados para conversar com você sobre as oportunidades, sobre o que faz sentido para você. Então, é uma oportunidade muito legal de você conhecer melhor sobre a empresa, também do recrutador te conhecer melhor e você até, enfim, refletir mais sobre o teu futuro. Eu acho que tem coisas que a faculdade ela não ensina, né? E na feira de carreiras você começa a ganhar essa visão de mercado que vai além do acadêmico, né? Então, claro, se você está na faculdade já e está procurando um estágio, é o lugar perfeito, né? Então, levar currículo, etc. E se você está no ensino médio, eu acho que é uma chance muito legal de explorar as oportunidades e as possibilidades para o teu futuro. Sim, e a gente conversou um pouquinho também de como a Brasa em Casa reúne todos os públicos da Brasa, né? Então, é uma conferência muito única, porque independente de em que parte da trajetória Brasa, né, da jornada do estudante no exterior você está, é uma conferência para você e vai ter algum valor em alguma das palestras, dos workshops da Feira de Carreiras para você. Mas falando agora um pouco do público pré-universitário. Eu, por exemplo, quando estava aplicando, era na época do Covid, tinha pouquíssima informação sobre estudar fora, não conhecia a Brasa, infelizmente. E se tivesse a oportunidade de ir num evento como esse, acho que eu iria amar, iria com certeza. É, qual que você diria que é uma dica para essa galera que ainda está no processo de aplicar para a faculdade no exterior, não entende ainda muito bem como funciona, mas quer estar mais próximo da Brasa? Qual que seria o seu conselho para a Brasa em casa? Isso é uma boa pergunta, Esther, né? Se imaginar ali a gente no ensino médio, indo para Beck pela primeira vez, para trabalhar em casa. Eu sinto que o maior conselho que eu poderia dar é ir muito com a cabeça aberta. Eu sinto que durante o processo seletivo para faculdades fora, a gente descobre muito no momento que está fazendo.
as coisas, né? Então, passando por ele. A Brasa, obviamente, ela tá aí também para facilitar esse processo. Eu acho que, na minha época, pelo menos, se eu tivesse ido para uma Brasa em Casa que tivesse esse tipo de iniciativa, essas pessoas ali disponíveis, teria tido uma grande diferença na minha jornada do processo seletivo em geral. Porque você está encontrando pessoas ali do ensino médio que vão passar pela mesma coisa que você vai passar, então tem uma comunidade, né? E você tem vários milhares de universitários, né, ali que estão passando pelo que você quer viver e já passaram pelo processo seletivo, enfim. Então, além, né, de todas as iniciativas que a gente tem que vão focar especificamente no processo seletivo e no público pré-universitário, a conferência como um todo é uma grande oportunidade, né? Então, eu diria para, enfim, pessoal ir com a cabeça aberta e ter coragem para falar com as pessoas e perguntar. E todo mundo fica muito feliz, né, de responder. Eu tenho certeza que se me parassem na Brasa em Casa, por exemplo, me perguntar em que faculdade eu tô, como é que foi meu processo para chegar lá, eu ficaria super feliz de falar sobre e conversar com as pessoas. Então, Sim. Qual que você acha que é o maior diferencial da Brasa em Casa? Eu sei que na Brasa a gente tem várias conferências, né? Acabamos de lançar a nossa última com foco em tecnologia, empreendedorismo, inovação lá na Califórnia, que foi um sucesso, reverteu aí um monte de estágio para o pessoal. Então, bem legal esse novo formato intimista que proporciona também mais conexões. Mas a Brasa em Casa, para mim, ela é muito única, né? Qual que você acha que seria aí o maior diferencial dessa conferência? Esté, eu acho que a gente já falou bastante dele em certo ponto, que é realmente a união, né, de todos esses públicos diferentes. Então, a gente ter toda a nossa rede lá. E por que isso é um diferencial tão grande, né? Eu sinto que é um momento em que o potencial para troca, para conhecimento do participante, ele está totalmente assim potencializado, comparado até outras conferências da Brasa, né? Então, claro, existe a sua unicidade ali por ter iniciativas com um modelo mais intimista, comparado com outras conferências que a gente vê, e comparado com as da Brasa, seria realmente, acredito que, essa oportunidade de estar perto de tanta gente diferente meio que nessa jornada de estudar fora, né? E tá todo mundo reunido ali. Então, tem muito que a gente pode aprender. Perfeito. E falando um pouquinho mais dessa questão do pertencimento, né? Eu acho que a Brasa é muito importante também. Claro que a gente já comentou sobre o board, como a gente aprende várias habilidades de liderança e de technical skills que às vezes nem no nosso estágio a gente consegue ter acesso. Mas nessa questão de pertencimento também, como a gente já comentou um pouquinho sobre se reconectar com o Brasil e tudo mais, acho que a Brasa tem um papel fundamental, né? De a gente estar se sentindo em casa, mesmo fora de casa. E na Brasa em Casa não é diferente. Teve alguma situação para você que te fez sentir, caramba, eu tô aqui no meu país, apesar de passar tanto tempo fora, com todas essas pessoas que têm uma mentalidade muito parecida com a minha. Teve algum momento que te fez sentir assim esse sentimento de pertencimento em uma conferência que meio que engloba tudo isso? Sim, eu diria que tiveram dois momentos específicos. Um na Brasa em Casa 2023 e um na Brasa em Casa 2024. O da Brasa em Casa 2023 foi durante o discurso da Ana Garcia, uma das nossas fundadoras da Brasa. E nesse foi um discurso rápido, mas eu me lembro de, enfim, de ficar bastante emocionada. Eu estava no time de auditório também, então eu tinha que me controlar de certa forma. Mas ela descreveu ali, ela basicamente contou a história dela, né? E como essa história ela estava junto da Brasa esse tempo todo. E eu me identifiquei muito com ela. E eu olhei para a plateia assim, né? Eu vi as pessoas, eu acho que isso desse contato até que às vezes a gente não fala nada, mas a gente entende. Eu olhava para as pessoas e eu falava, pô, tá todo mundo meio que sentindo a mesma coisa ali, com o que ela tá falando, e era muito essa questão de pertencimento, né? Então a gente escuta a história dela, a gente se identifica,
e a gente fala, olha onde a gente chegou, né? Estamos todos aqui em uma conferência no Brasil, e nós temos experiências extremamente semelhantes, mas com um desejo e um sentimento muito grande de impactar o nosso país. E em 2024, o momento que eu senti esse pertencimento foi em um momento que eu estava sozinha, na verdade, na conferência, mas foi durante o almoço. E eu me lembro de sair da área do almoço, e eu olhei assim para todo mundo e para a feira de carreiras e tal, e eu tava vendo, tava um momento tranquilo na conferência também, então tava dando para almoçar, etc. E eu vi todo mundo, eu vi o pessoal interagindo com as pessoas da empresa, vi outras pessoas se conhecendo pela primeira vez ali, e pessoas vieram falar comigo, também se apresentaram. E naquele momento eu falei, pô, sabe, tipo, realmente vale a pena. Eu acho que eu senti muito ali naquele momento também que existia esse senso de conexão ali pelo que a gente vive, que é similar, muito forte, e a gente tava todo mundo ali naquele mesmo lugar, né? Então, eu sinto que isso foi muito legal, e poder voltar depois para nossas faculdades, né, para estudar fora. E saber que a gente tem essa comunidade, uma comunidade que não é intangível, né? Que a gente realmente viveu ali. A gente deu oi, a gente se abraçou, conheceu pessoas novas, então a gente sabe que essas pessoas existem, né? Mesmo online, elas estão ali. Sim. Realmente eu estava lá também quando teve o discurso da Ana Garcia, ainda como participante, não fazia parte do board. E para mim também foi esse momento de caramba, parece que tá descrevendo a minha história. Porque ela falou sobre várias coisas que a gente vive, né? Esse sentimento de que não é capaz, de que às vezes estando fora você sente que não é pra você, que você é um impostor ali. E também depois, quando a brasa entra na sua vida, que você fala, caramba, tem tanto potencial aqui, e você quer se doar por inteiro. Então, várias partes, apesar de, né, sermos pessoas diferentes, vindo de lugares diferentes do Brasil, com histórias diferentes, parece que a gente se torna um só ali e brilha muito o olhar quando você vê pessoas com o mesmo propósito que você. Mais boa. Falando um pouco agora da Brasa em Casa 2025, tem alguma novidade esse ano na conferência? Novidades, tem. Bom, quem está nos acompanhando no Instagram sabe de tudo que está acontecendo, né? Quem ainda não nos acompanha, vai lá nos seguir, tanto no GoBrasa quanto no Instagram da Brasa em Casa. Tem um palestrante que eu estou bastante animada para escutar e para ouvir a palestra, possivelmente conhecer depois, bater um papo, que é o Preto Zezé. Então essa para mim é a novidade dessa edição. Nós também vamos ter um almoço enfim, com pessoas que fazem parte da nossa rede e que nos apoiam enfim, de diversas formas e nos ensinam bastante. Então eu estou animada para isso, também é uma coisa inédita dessa edição. É, mas é. Sim, eu também estou bem animada porque esse ano a gente vai ter bastante palestrante da área de comunicação. Então acredito que os painéis vão estar bem interessantes e independente da área de estudo, acho que está todo mundo ligado hoje nas redes sociais e consumindo muito entretenimento. Então acho que isso vai ser bem legal também. Mas ok, acho que a gente pode ficar por aqui. Só queria lembrar o pessoal de que a Brasa em Casa vai ser no dia 12 de julho. Chegando aí, faltam apenas algumas semanas. E para você garantir o seu ingresso, o link está na biografia do nosso Instagram. A gente tem diversos cupons de desconto para nossa rede Brasa, então para mentores, mentis, presidentes, membros de BL, bolsistas, alumni. Então, se você está dentro da rede Brasa, de alguma forma, com certeza tem um cupom para você. Só falar com um representante Brasa que você conhece, que está mais perto. E espero ver todo mundo lá. Para qualquer dúvida, podem mandar na DM também que a gente vai responder. O Instagram é @brasa_em casa. A gente está postando todas as novidades lá, empresas, palestrantes, mentores, porque teremos mentorias também para vocês conversarem com esses profissionais de uma forma muito mais intimista, tirarem as suas dúvidas. E por fim, lembrar que a Brasa em Casa é uma conferência para todo mundo. Teremos nomes muito legais esse ano e queremos ver todos vocês lá. Mari,
Alguma mensagem final para a galera que está ainda na dúvida se vai, se não vai? Bom, primeiro, Estel, obrigada pelo convite, né? Eu adorei conversar com você. Para o pessoal que está em dúvida, não percam a oportunidade, gente. É um momento muito especial, muito legal de participar. E eu sinto que tem eu e Esté aqui somos exemplos vivos, né? De como uma conferência pode impactar a nossa vida. Então, eu espero ver todos vocês lá. É isso, pessoal. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo BrasaCast. Tchau, tchau.